Até porque nós temos um grande problema que acontece na história humana nos últimos séculos, que é o protestantismo infiltrado. Então veja, quando os protestantes surgiram, houve uma cisão, uma divisão. Mas cada um sabia muito bem onde estava pisando. Então o protestante sabia o seu caminho de protestante e o católico sabia o seu caminho de católico. Mas conforme o tempo foi passando e os estados foram se tornando cada vez mais laicos, começou a haver uma separação, não é? Uma separação do que é a missa e do que é o catolicismo da vida pública, da vida política. E isso fez com que as pessoas se tornassem muito relaxadas, muito relapsas. E com esse relaxamento, o que acontece é que as pessoas começaram a perder o sentido do que é ser católico. E nós entramos em um século XX, onde as pessoas começaram a achar que o catolicismo é aquilo que elas querem que seja, e não o que ele realmente é. Isso é a visão protestante de mundo. A visão protestante, ela pega e fala assim, olha, eu só acredito no que está na Bíblia segundo a minha interpretação. Por isso que você vai a cada igreja evangélica, cada um fala uma coisa. Não existe uma unidade. Ah, mas, Alan, na igreja católica tem padres que interpretam diferente as coisas e falam coisas diferentes. Ele pode falar o que ele quiser. Inclusive, ele pode falar coisas heréticas, coisas erradas, pecaminosas. Mas nada muda o que está no centro da fé católica. Aqui em cima de mim, na prateleira, vocês estão vendo ali uns livrinhos. Os dois menores são um compêndio de tudo que a fé católica acredita. Um resumão, se você quiser saber assim. Se você for ao Japão, o livro é o mesmo. Se você for aos Estados Unidos, o livro é o mesmo. Porque existe uma unidade da fé católica. É isso que muitas pessoas não percebem. Meus irmãos, não caiam nesse papo furado de que toda religião salve, todo Deus é igual e que somos todos cristãos iguaizinhos. Não. Tudo bem, nós temos os nossos irmãos evangélicos, protestantes, temos os nossos irmãos até pagãos, embora eles sejam irmãos de criação de Deus e não irmãos de fé. Porém, só existe uma igreja com a certeza da salvação. Isso não é arrogância, não é presunção, é a verdade. Historicamente, Jesus fundou apenas uma igreja. Quando você diz que a igreja católica não foi fundada por Jesus, você está negando a própria história, a tradição. Nem os evangélicos ousam, né, aqueles que estudam, negar que a igreja católica foi fundada por Jesus. Eles até acham que a igreja se perdeu, mas isso é um ledo engano. Por quê? Se a igreja se perdeu e se a igreja erra, se a igreja católica não é a igreja de Cristo, o próprio Cristo errou. E se ele errou, ele não é Deus. E se Jesus não é Deus, o cristianismo desmorona.